Iniciando gravação do dia 4 de dezembro de 2025, às 13h58 da tarde. Tema central para a conversa, que pode sofrer alterações, é sobre ideia de negócios e acho que a ideia central é essa, ideias de negócios. Então, bora, parça. E aí? Como é que você Ora, tá? eu que tô bom. Como é que tá o nível de texto aí? Tá cada vez só crescendo. Tô animado, sim. Experiência, pai. Foi um negócio bacana. Eu não senti grande impacto, não, mas no geral tá sendo legal a experiência. Mas depois você vai poder contar mais. Também faz pouco tempo, né? Você falou que não faz nem, É, nem 15 dias ainda. não, se for fazer é 15 dias agora, né? Hum, Mas já, eu vou tomar mais uma dose hoje para poder inteirar os 15 dias. boa, boa. Então bora lá, parça, me conta. Primeiro me conta como é que estão aí a cabeça nessa questão de set point, financeiro. Verdade, eu quero te ouvir, filho. Você Eu tá vou me devendo falar. uma falada faz dias. Não, eu vou falar, mas eu vou falar. Já tô com o meu Não, então, caderninho aqui também e eu vou anotando alguns pontos aqui. então, também. Eu tô querendo te ouvir a ideia lá, gostei da ideia, a pauta. Sim, é, é quase, não sei se merece, se dá para fazer uma comparação, mas é como se fosse Jimmy e Dinevir. Isso, eu acho que assim é uma boa comparação e eu acho uma comparação excelente no sentido que os dois eles são sócios mesmo, né? E os dois estão ali, né, junto, interagindo, aparecendo. Aí o Jimmy traz mais um masoquista mesmo e uma estrutura e ele faz muito bem. Eu gosto de como ele faz as coisas ali. Ele é um cara bom. Né? Ele é um Eu cara faz bom. tempo que eu não acompanho ele, não, mas eles, né, faz muito tempo, né, desde quando a gente veio para cá, a gente desconectou. Ela especialmente foi um dos principais motivos da gente ter vindo para cá, mas depois que a gente veio, foi desconectando e desconectou de vez. Mas, assim, sabendo que são bons no serviço e eu gosto do conteúdo e do trabalho deles, são excelentes. E é legal que nesse último lançamento que ela teve, ela fez lá uma oferta bem boa assim para o Bia Leader. Ela fez 5 anos de acesso pelo valor, acho que era 2.997, se eu não me engano. 2.497 ou 2.997. E ela ganhava todos os cursos dela que ela já fez. Então, o negócio das cores, negócio lá das doenças, tudo, 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 tudo. Então, Verdade. foi uma oferta bem grande dela mesmo. Eu nunca tinha visto ela fazer assim. E, inclusive, o marido dela estava ajudando ela a vender, porque eu recebi uma mensagem do marido dela, que foi É. é Alisson também o nome lá do marido dela. Uhum. E aí eu recebi. Se eu não me engano, tava ele, tava o filho dela. Acho que o filho dela também, o nome do filho dela é Alisson também. Se eu não me engano, acho que é isso, não sei. Eu lembro do nome Alice, realmente, do filme. É por aí. E aí eles estavam tudo em peso. A família dela eu vi, porque eu entrei lá no grupo aí tava vendo assim os administradores. Era a irmã dela, o marido dela, o filho dela, então um monte de gente lá. A Ela família, botou, a empresa familiar. a empresa tava. Mas é legal, legal ver isso. E o Jimmy, né? O Jimmy coordena toda essa parte. Mas a ideia era essa. A comparação Aham, com ela é legal. Outra comparação também é o que o Império 55 tem lá, né? O Império 55 é a empresa grandona do Elton, né? Que tem Corpo Explica, tem Aliança Divergente, tem aquele TMB também, não sei se você viu, aquele que é de boletos. aham, Então a ideia seria ser ali um Renato Torres, um Ajax, que eles aham. têm essa ideia. Você já viu algum material da Jaque também? O material da Jaque, no que sentido?
de construção dela mesmo, seguir o que ela fala lá no Instagram, ou ver a parte de Não, gestão que ela nunca, traz. É nunca legal. acompanhei. Não. Ela tem um livro lançado, né, de gestão, então não sei se ela nunca acompanhei já aqui de perto, não. Só na época do GPS, quando eu acompanhava, aí ela, de vez em quando, ela fazia as aulas, né? Ela dava aulas, por exemplo, a aula do, do Sonho Grande lá, e com ela. Eu Sim. acompanhei todas as vezes. Aí ela falava sobre o processo de gestão e tal. Então, a minha ideia era essa, parça, nesse sentido, usar mais a tua expertise e usar mais a minha expertise. Vamos fazer dessa forma, a gente, cada um tá na área que mais domina, na área que é mais confortável para atuar e que a gente possa ser livre, fazendo aquilo, ter liberdade para poder fazer aquilo que é bom e gerar valor nisso. Então, a minha ideia era essa e é essa. Aí as Entendi. construções, né? Como que a gente vai fazer, o que que é e tal, isso aí a gente conversa, por isso que a gente está aqui. E a outra coisa que eu pensei durante, desde quando eu te falei essa ideia e foram me vindo outras coisas, é o fato também de criar um produto específico sobre dinheiro. Eu vejo o pessoal muito carente sobre isso. E como que eu penso nisso? Criar como se fosse às vezes até um Instagram, isso aqui é a ideia que me passou na cabeça. Um Instagram à Entendi. parte só para focar na construção do financeiro, só para focar em como fazer mais dinheiro, como aumentar nossas vendas. E daí a gente, é óbvio que a gente ia contar a nossa jornada. Então a gente ensinaria o que a gente já sabe, conforme a gente fosse aumentando as rendas, a gente ia fazendo upgrade nesse produto, entendeu? Ah, como Sim. faturar 10 mil por mês? Tum. Depois, como faturar 100 mil? Tum. E assim a gente vai indo, conforme a gente vai for crescendo, a gente vai. Mas isso é uma coisa que expandiu o meu coração também, que eu estava fazendo as análises com o pessoal lá da Aliança que eu te falei. E eu só atendo homem lá. E a ideia, o legal é ver que os homens, eles estão carentes dessa parte. Então, eles querem alguém que mentore eles, estão sentindo muita necessidade disso. Inclusive, eu ouvi muito o pessoal falando que a Aliança Divergente é mais para mulher, porque o pessoal tá deixa os homens um pouco de lado. E se você for Aham. parar, a fala é mais para mulher mesmo, assim, o objetivo deles Sim. o público é É, muito mais mulher. 80% do mês é mulher. É o que dá dinheiro para eles. É o que dá dinheiro. E Aham. até o Ramon tem feito workshops específicos para mulher, justamente Aham. por conta disso. E isso abre um leque para a gente do masculino para trabalhar com homens. Só que daí trabalhar com eles high ticket, né? Mentoria mesmo, para poder atender especificamente esses homens e especificamente falando sobre dinheiro, porque o homem é o que tem que trazer o dinheiro para casa. Então é como se unisse esses dois pontos, né? Eu acho que dessa forma a gente se trabalha, porque o meu objetivo é usar o meu trabalho para me auto-desenvolver. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas esse tipo de trabalho é o trabalho que mais me dá vontade de fazer, porque eu gosto de Uhum. permanecer estudando, eu gosto de permanecer fazendo curso, eu gosto de permanecer crescendo e compartilhando isso com as outras pessoas. Só que eu sinto, e agora falando um pouco dos gaps que eu vejo hoje no meu trabalho e o porquê que eu te mandei essa ideia. O gap que eu vejo hoje quem me ajuda nisso é a Ju. A Ju me ajuda, né, na questão aqui da construção, agendamento e tal. Mas eu não posso, né, eu não tenho como cobrar dela, inclusive a cobrança sobre ela gerou várias discussões nossas aqui. Então, desgastou, né? Desgasta muito o relacionamento. No sentido de, vamos expandir, vamos crescer mais e tal. Então, ela se sente sobrecarregada com isso. E aí eu estava me sentindo num ambiente muito desmotivado. Falei, eu preciso de outra pessoa que seja homem para que a gente cresça junto, para que um estimule o outro, para que um cresça com o outro, para que a gente realmente compartilhe isso tudo de uma maneira que não pese.
Porque com mulher a gente sabe, tem coisa que não tem como falar. É ruim, Uhum. é ruim. Então, É isso ruim. foi um dos pontos. E o segundo ponto é sobre ter um ambiente mesmo masculino e ter um ambiente em que eu possa crescer junto. Eu percebo que os ambientes onde eu estou, eu sempre sou o cara que entende mais, eu sempre sou o cara que domina mais, e eu não quero isso. Eu quero me colocar como aprendiz de outras coisas. Eu quero colocar alguém que seja bom em outras áreas, que eu possa estar junto, que eu possa falar assim, ó, domina isso daqui, deixa eu focar nisso daqui agora, você domina isso, aonde a gente tenha conversas que eu possa aprender junto. Então, essas são coisas que me motivaram a falar essa ideia. É uma ideia que ela veio, nasceu naquele jeito que eu te falei, poxa, preciso mandar isso aqui pro parça, mas já era algo que Aham. estava comigo, né? Já era algo que estava mexendo, e quando ela veio, eu falei, não, preciso compartilhar. Então a ideia, ela é essa, é nesse sentido, por isso que eu estou te trazendo. A primeira ideia foi essa, e o que me motivou foi isso também. Legal, legal. Legal. E a parte que você falou da, da Ju, que parte que a Ju estava fazendo? O que que era? Viu? O que que a gente... Ó, lá atrás, quando a gente começou, a gente tinha dividido. Se a gente for ainda mais para trás, quando a gente se conheceu, eu cuidava muito da parte financeira e ela cuidava de outras partes. Ela era mulher, vamos falar assim, poxa, era mulher. Fazia as coisas, não sabia nada, quanto eu ganhava, Ah, nada, nada. mulher, não, calma. Mulher que você fala, mulher de sexo feminino, mulher é esposa. Então, esposa, esposa, vamos lá, vamos sair. Eu nem sei quanto gastou, não sei nada. Nesse sentido, eu detinha a responsabilidade financeira e detinha o conhecimento financeiro. Assim, eu já sei quanto a gente ganha, eu sei isso tudo. Então, era isso. Depois, quando eu entrei no Corpo Explica, eu falei para ela o seguinte: cuida dessa parte financeira, não no sentido de traga dinheiro para casa, mas no sentido de paga essa conta, faz isso e tal. Aí ela começou a fazer, só que desandou, porque ela não sabia fazer isso. Então a gente passou por uma fase ruim, financeiramente falando, de embolar financeiro, porque ela não sabia lidar. Só que ela me demorou para falar isso para mim. Quando ela Aham, falou, a gente estava embolado. Aí eu reassumi isso. Quando eu reassumi isso, aí a gente começou a se organizar de novo. Então eu peguei toda essa construção financeira, só que a gente ainda estava na questão de sociedade, de Ju, me ajuda a entrar em contato com as pessoas, faz isso daqui e tal. Só que eu percebi que até isso estava fazendo mal. E foi nesse ponto que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, senão vai ser ruim. Que aí tem briga, discussão, essas construções que não estava legal. E foi nesse uhum, ponto que eu falei, cara, eu preciso de alguém que me estimule a estar num ambiente saudável, que me estimule a poder falar mesmo, o que eu quiser falar, sem o outro se ofender, sabe? Parece que eu sempre pisava as conversas aqui, é sempre pisando em ovos, o jeito de falar, a maneira de dizer, não pode falar isso, tem que tomar cuidado. E isso cansa. Isso cansa, porque aham, aí mistura relacionamento com a parte de trabalho e vira uma bagunça. Então é nesse sentido. entendi. E a parte do trabalho mesmo, o que que era para a Ju fazer, o que que ela fazia, o que que ela... Eu vou falar aqui, mas não no sentido de entregação, mas no sentido de o que era precisava estar fazendo. E aí ela não, por N motivos dela, ela não conseguia fazer, ela não dava conta. Não. Cara, eu acho que é mais a parte de prospecção e também o sentido de estruturar, de ter uma estrutura para entrar em contato com essas pessoas. Então, assim, deixa eu entrar em contato, deixa eu falar, deixa eu ter um script na hora de abordar, nesse sentido. O que ela é boa em fazer e que ela faz e dá certo. Os agendamentos, isso é uma coisa que ela faz, ela é boa em fazer. E ela recebe o valor também desses clientes, esses clientes é bem tranquilo, então ela recebe, conversa com eles, anota os horários, agendamentos e recebimentos. Aí ela manda para mim, que ela recebeu, fulano pagou, tal, tal, eu estruturo, divido as coisas aqui, planilha financeira, isso tudo sou eu. Agora,
Quando tinha, poxa, vamos expandir. Então nós temos que, ó, tem que mandar mensagem para essa e essa pessoa para captar. Aí lascou. Então, quando tinha que expandir, fazer esse trabalho de trazer clientes, é um problema. Quando é o trabalho de manter os clientes, conversar, mandar o link para entrar no atendimento, isso tudo excelente. Isso tudo ela continua fazendo e faz bem. Entendi. Sim. E a, quando você falou de prospecção, o que que é a prospecção? Como que é a prospecção? Ou é, ou deveria ser? Tá? Como que a gente faz hoje, e eu acho que é o que veio dando certo até hoje, e o que eu acho que poderia ser melhor. Como vem dando certo é indicação. Indicação é o que mais dá certo para gente. Por exemplo, agora eu acabei de sair de um atendimento que era indicação. Uma cliente começou, aí ela gostou muito, indicou para uma pessoa, essa pessoa faz o atendimento de clareza comigo. No atendimento de clareza, eu vendi para ela, né? O atendimento de clareza é isso. Ah, como que eu faço? Aí explico tudo, falo como que é o acompanhamento, quantas vezes e tal. Aí eu falo assim, ó, agora você só conversa com a Ju para ver o pagamento e para marcar o agendamento. É isso. Isso é o que dá certo. Isso é o que vem dando certo, Uhum. indicação. O que eu acho que poderia ser melhor e é um problema é a gente chegar em novos clientes. Isso pode ser a lista fria, né, clientes frios. Por exemplo, vou entrar em contato com alguém hoje, alguém que já participou pelo nosso produto, falar: você tem alguém, indicação, três, quatro pessoas para indicar para gente? Em contato com essas pessoas, então. Pedir indicação e entrar em contato com as indicações. Esse é o problema. Isso que eu acho que hoje poderia ser melhor. Entendi. Eu fiz a anotação aqui para eu não esquecer. Uhum. E a parte de, você falou de captação, mandar mensagem para tais pessoas, igual você eu estava a desejar, mensagem para tais pessoas. Essas páginas que você fez, uma lista que você tinha, que um grande Então, essa lista vem algoritmo. dessa forma que eu te falei, de ir mandando mensagem para os clientes que já são nossos e pedindo indicação. Quando a gente faz o atendimento de clareza, logo depois também tem que mandar mensagem para esse cliente que acabou de passar pelo atendimento de clareza, perguntando se ele tem outras pessoas que gostaria que passasse por esse atendimento de clareza também. Então, é assim que seriam essa captação. Isso Isso que pode melhorar. Isso a gente pode expandir. Eu vejo que dentro do trabalho hoje que a gente faz aqui, a gente poderia chegar a mais pessoas. Daria para chegar a mais pessoas. Só que aí a gente peca nesse sentido. Ó, a dona Kelly. Certo. Como que é o atendimento de clareza que você faz? Você diz como, em que sentido? Tempo de O que é o duração, que eu atendimento? falo, tal. O que é? O atendimento de clareza, o objetivo dele é trazer clareza para o cliente, é
mostrar para ele qual o ponto inicial dele, qual é o ponto atual. Então, falar assim, cara, eu estou nesse ponto, para eu dar o próximo passo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, atendimento de clareza é para dar uma visão geral em quatro áreas bases, que é saúde, relacionamento, trabalho e Deus. Eu incluo Deus no sentido, com a percepção de o que é Deus para essa pessoa, né? O que que ela pensa sobre Deus. E aí, o atendimento de clareza, eu também tenho aqui um script no chat GPT, que eu transcrevo, né, gente, eu gravo o áudio do atendimento de clareza. Então, isso é legal para o cliente não ver que eu estou gravando o atendimento dele, então eu gravo o áudio do atendimento. Aí eu jogo no GPT, o GPT ele já está treinado para o atendimento de clareza, e aí ele vem com um texto explicando como foi o atendimento. Aí o cliente vai ver que eu realmente prestei atenção em cada ponto que ele falou. E ali já tem um pequeno ponto ali para ele dar início aos atendimentos também, atendimento terapêutico dele, e os pontos que ele tem que fazer. Então, ó, isso aqui é um ponto, esse aqui, esse outro. Poxa, eu não prestei atenção nisso. Então, o atendimento de clareza ele dá uma visão geral da vida do cliente. E no final do atendimento de clareza, eu sempre vendo o trabalho. Então, vendo o acompanhamento terapêutico. Aí depende de como essa pessoa chegou para mim. Se ela chegou para indicação de alguém que passa pelo atendimento terapêutico, eu vou falar do atendimento terapêutico. Se ela chegou por alguém que fez a análise corporal, eu vou levar ela para análise. Hoje em dia são esses dois, né? Esses dois produtos. Seria ou atendimento terapêutico ou análise. E aí, depois da análise, se a pessoa gostasse da análise, se ela fizer a análise, aí a gente tem a chave mestra. Mas eu não vendo aqui a chave mestra. Atendimento de clareza é ou análise ou acompanhamento terapêutico. Mas essa chave mestra você tem utilizado ela ainda ou só é um produto que está na cabeça aí Bom, tem o produto, pronta? inclusive, ó, das pessoas que eu atendi com análise corporal, teve uma que já quer fazer um acompanhamento comigo. Então, assim, do grupão que eu tava lá de anfitrião, se eu não me engano, cinco ou seis fecharam a análise. Acho que foram seis, cinco ou seis. Aí desses seis, um já fechou o acompanhamento. Uhum. E um outro vai fechar ou agora em dezembro ou em janeiro. E tem um outro também que já vai fechar. Então, o que fechou de imediato é esse cara, a gente já vai começar. E aí tem mais dois ou três que estão assim, ó, não posso começar agora, que eu estou terminando uma mentoria e vou começar depois. Então, das pessoas Uhum. que entram em contato comigo, o fechamento ele é muito grande. Das pessoas que fazem algum tipo de produto comigo, eles continuam comigo. Então, Isso é entendi. bem, isso é bom, né? Num sentido de esteira de produto é bom. Então a base que eu digo é, eu preciso que essa pessoa esteja na minha frente para que eu faça um atendimento de clareza com ela. Se ela está na minha frente, eu vendo para ela. Né? Entendi. Então, o negócio é pôr a pessoa na sua frente para o atendimento de clareza. Exatamente. Uhum. Entendi. E o atendimento de clareza, necessariamente ele precisa ser um a um, porque a pessoa abre seus particulares, ou existe aquela possibilidade de a gente montar um atendimento de clareza, tipo um workshop com 15, 20 pessoas na sala, para fazer um atendimento de clareza para mais pessoas ao mesmo Boa. tempo. Eu ainda não fiz assim, parça. Uhum. Ainda não fiz. Entendi. Eu funciono melhor num a um. Tá. Eu Entendi. sei que eu funciono Geralmente melhor é. assim. A ideia é conseguir escalar, né? É, Fazer um agora método. poderia ser uma opção fazer assim, e aí seria mais ou menos uma aula, né? Por exemplo, vou dar um workshop sobre tal coisa, e aí ali seria um atendimento de clareza sobre um tema específico que a gente venderia para essas pessoas. Seria uma opção? Seria uma opção? Outra uma possibilidade. Ou depois eu gostaria de conhecer o que é o atendimento de clareza,
você tiver algum material, alguma coisa, nem que seja esse texto que você mandou para um Quer ver, cliente, ó, eu tenho, manda tenho o texto que eu acabei de fazer. Vou te mandar um que eu ótimo. acabei de mandar pro cliente. Aham. Mandei agora. Aí eu vou dar uma analisada nele para pensar em algo. Mas vamos tocar aqui adiante. Mando no Patriarca lá. Isso, né? Exatamente. Ó, esse é o texto que eu acabei de mandar para ele. Ó, se for ver ali, dia 4 mandei 11. Na verdade, o atendimento foi 11h01. Eu acabei ele ali próximo do meio-dia. O tempo do atendimento de clareza, ele dá em torno de uns 30 minutos, tá? 30 a 40 minutos, mais ou menos. Pode ser que Sim, demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos, mas a ideia é de 30 a 40 minutos. É assim que eu falo. Até para o cliente entender que é um atendimento de clareza. Agora eu vou te mandar, eu vou achar aqui uma explicação. Ele é um textinho para vender o atendimento de clareza. esse aqui você manda para a pessoa ou você usa ele todo? Esse aí eu mando, a gente tem um grupo que toda segunda-feira a gente pode se vender. Então eu mando ele e a minha foto assim para vender. Dali veio algumas pessoas também. Esse grupo é um grupo da Aliança Divergente aqui de Curitiba. Então, tem várias pessoas dali e algumas pessoas vêm para o atendimento de clareza quando eu mando. E também a gente estava mandando em alguns grupos do Facebook. Mas dos grupos do Facebook não veio ninguém, não. Agora da Aliança lá veio mais gente. Uhum, legal. Bem legal, parça. Então, quais produtos hoje que você está veiculando? Ou, não, acho que a pergunta é mais qual produto que você estava pensando em impulsionar com essa ideia que você teve? A ideia, Qual a parça, ideia? a ideia essa é uma ideia que eu tinha lá atrás. Era construir um acompanhamento com um tempo para acabar. Então, por exemplo, vamos fazer uma mentoria em grupo. Aí entra a ideia de em grupo. Vamos fazer uma mentoria em grupo de 4 semanas, aonde nessas 4 semanas nós vamos falar disso, disso e disso. Ou, para a ideia ficar mais fácil de entender, vamos fazer uma chave mestra em grupo. Aí a gente venderia uma análise corporal, venderia a análise corporal, faria a análise corporal de todo mundo e fazia essa entrega em grupo. Inclusive, esse grupo dá muito certo, porque eu já testei ele algumas vezes, inclusive essa última agora da Aliança, eu fiz também um grupo com o pessoal ali e foi muito bacana. Assim, eu fiz 4 encontros com eles e os 4 encontros o pessoal gostou muito. Todo mundo que está ali me indica para outras pessoas, então é uma coisa que tende a continuar. Então, essa ideia é uma ideia boa, ideia de trabalhar com grupos nesse sentido. A ideia, pegando um pouco pela Ginebier também, seria fazer aulões também, sabe? Tipo, vamos fazer um aulão, aí a gente vende para quem já é conhecido. Vamos fazer um aulão Ah, agora sobre isso, vamos fazer um aulão agora sobre
diálogo interno, um aulão sobre autoimagem. E aí a gente vende 197 a aula. Tanto. Então a ideia é criar um ecossistema disso e vender para essas pessoas. Porque eu sou bom nisso eu sou bom, em acompanhar essas pessoas. As pessoas gostam de comprar de mim. Elas gostam do que eu entrego. Então, acompanhar elas por mais tempo seria bom. Por que que eu não consigo fazer isso hoje? Não tem como eu estruturar e vender essa quantidade de coisa. Eu posso entregar eu sou bom. Sou bom em ter uma ideia, eu estudo e tal. Agora, criar uma estrutura e entregar, isso ainda não dá. Do jeito que eu tô aqui, não dá. Entendi. Entendi. E mas atualmente, dos produtos que você está comerciando. Peraí, antes de eu fazer essa pergunta. Atualmente, a análise corporal sua, essas que você vendeu lá no grupo, você vendeu a quanto? Ah, A análise as- corporal, lá eu fiz um desconto para o pessoal para a primeira leva. Eu vendi a 250, Aham, para a segunda leva eu vendi 397. entendi. E aí para os próximos 497. Para os primeiros eu disse que eu faria isso mesmo, que a gente tava, daí eu falei, ó, para quem quiser eu vou fazer esse valor. Aí depois de um mês eu vendi de novo, só que eu falei, agora vai ser mais caro. E aí entraram mais pessoas. Aí eu falei, eu faço Aham, assim, eu falei, ó, a promessa é essa, eu tô vendendo por isso. Então entendi. hoje Atualmente, você atendeu uns seis, mas Oi? atualmente do grupo lá você atendeu Seis seis pessoas. pessoas, seis pessoas. Aham. E aí Entendi. agora Hoje, dessas seis tem um que vai fazer o acompanhamento e aí tem uns, se eu não me engano, uns três que a esposa vai fazer. entendi. Tem, você falou assim, essa análise, a próxima, falou, essa análise, você ia falar alguma coisa, eu interrompi. Ixi, já esqueci. É como se fosse a partir de agora a análise que você estava pensando em fazer. Ah, então, eu estou vendendo a análise eu estava vendendo ela por 997, só que eu fazia Sim. dois encontros, tinha tudo um negócio, não, vamos sentar, vamos fazer. Aí eu falei, eu vou vender ela por 497 para fazer uma devolutiva, ponto. Igual a gente faz no Corpo Explica, sabe, tal, tá, faz a Aham, devolutiva, pronto. Aí eu faria, o que eu penso é 497 para esse valor. Entrego um único dia, faço a devolutiva para essa pessoa. A única diferença do Corpo Explica é que eu gosto de fazer a pré-análise antes. Então, eu faço a pré-análise para coletar os dados, faço essa análise da pessoa e entrego um dia só a devolutiva. tá. E a devolutiva geralmente você leva em torno de quanto tempo, a média? Para Cara, essas devolver. últimas que eu fiz com o pessoal durou uma hora e meia. Legal. Uma hora Ah, e meia. Teve umas que durou até menos. Acho que o máximo foi, o que mais durou deu uma hora e meia. Mas teve devolutiva que foi uma hora. Porque legal. eu vou E pelo uma nível hora. da pessoa. Entendi. E a pré-análise, ela é feita o que na pré-análise? Em quanto tempo leva? Só eu só pego as imagens da pessoa e pergunto quais dúvidas ela quer tirar. Seriam aquelas Ah, três perguntas que ela quer que o corpo dela explique. Então eu falo para ela, o que que você quer que a tua análise diga, o que que você quer que o teu corpo explique sobre você. Aí ela fala, aí eu falo, então agora nós vamos para as imagens. Cara, 15 minutos, no máximo 15 minutos a pré-análise está feita. legal. Tem. E a pergunta que você faz, que a pessoa traz. Tá. Você apresenta como analista corporal do Corpo Explica, ou você nem menciona nada do Corpo Não, nem Explica? menciono. Ali na análise, na aliança divergente, eu usei isso para me vender. Então, eu falei que eu já tinha trabalhado no Corpo Explica, que era uma antiga empresa do Elton, que ele estava presente. Falei que ele era o nosso mentor lá. Então, eu me vendi assim para as pessoas falar: ó, o cara estava próximo do Elton. Mas hoje Aham, ele já sabe, ó, não faço parte do Corpo Explica. Depois eu falei, eu não uso só o método do Corpo Explica sobre a análise corporal. E então não estou mais linkado com o Corpo Explica. Então eu entendi. usei a abordagem para me vender. Entendi. Legal. Aham. E esse acompanhamento, o que é esse acompanhamento que você pretende levar para essas pessoas que fechou o acompanhamento, esse cara que fechou?
o acompanhamento com você, o que é o produto, o que que você vai levar para ele e que valor você fechou. Então, a ideia do acompanhamento é você voltar no passado. Então, aí tem aquelas meditações da Rosana de Nebier lá, que eu gosto de usar no processo. Inclusive, tem Uhum. uma nova que eu não sei se vocês chegaram a fazer, que ela fala dos engramas. Vocês chegaram a ver isso ou não? Não, não, Não? Então, não conheço, depois não. eu explico para vocês o que que é isso. Mas é uma outra abordagem para uma técnica de repetição, que eu gosto bastante dela, ajuda muito mesmo. Então, eu uso Técnica de essa. É uma técnica de repetição. Você volta no passado, só que aí é a gente conduzindo mesmo. Você Ah, tá. conduz, Aham. volta, tem um esquema de volta, tudo, tem uma prática. E nessa volta, quando você encontra uma situação traumática, você vai repeti-la, repetir mesmo. Você pode contar ela várias vezes, até a emoção daquela situação sumir, ou você pode falar do sentimento. Então, poxa, eu estou muito triste. Ou a palavra que eu ouvi é você é burro. Então a gente pega a frase, ou a emoção, ou a situação e repete ela até a emoção sumir. Tem uma Sim. explicação, eu não vou entrar nisso agora, senão é maior, mas depois eu posso Não. te explicar. Então tem essa abordagem, eu uso, dos traços eu uso disso. Então primeiro nós fazemos a jornada, que eu chamo de jornada da criança interior mesmo. Aí passa por todos os traços e depois daqui para a vida. Então, dor, desejo, aí entra toda aquela abordagem que a gente conhece da troca justa. Normalmente são quantos, por exemplo, cada meditação é uma vez por semana, uma meditação por semana, como que você está fazendo? Pode acontecer, depende do como o cliente fecha o pacote, mas pode ser uma por semana. O mínimo de tempo é uma por semana, né? Uma por semana. Não pode fazer mais de uma meditação por dia e nem mais uma por atendimento. É uma e ponto. Fez no dia, tem que esperar no mínimo uma semana. Mas você pode fazer 15 dias também. Tem clientes que já fez mensal, mas mensal eu não gosto. Eu acho que fica um espaçamento muito grande, não fica legal. Semanal e quinzenal são os mais indicados. É o que eu acho que Aham, roda melhor. Os valores para isso hoje, um atendimento comigo, o que eu já vendi e tem cliente pagando é 350. Então, quando ele fecha um atendimento por mês, ele paga 350 por mês. aham, Quando ele fecha dois, ele paga R$ 600, 300 por atendimento. E quando ele fecha quatro, ele paga 1.000, que seria duzentos e uhum, cinquenta por atendimento. Nesses uhum, três pacotes, eu tenho cliente que paga isso. Aí eu uhum, estou pensando em subir para R$ 400 o atendimento. Aí, 700 dois, 1.200 quatro. uhum, entendi. Tem. E aí o tempo, tipo, por quanto tempo ele vai sendo acompanhado, aí não tem Cara, prazo, não. o atendimento terapêutico não tem prazo. O atendimento Uhum, terapêutico nós estamos fazendo um acompanhamento, nós estamos fazendo terapia, não tem prazo. Aí nós vamos realmente. Eu não tenho um script com o cliente quando é atendimento terapêutico. Eu até falo isso, ó, nós estamos fazendo um acompanhamento terapêutico. O que você trouxer para mim, a gente vai trabalhar, eu vou te mandar, a gente vai voltar no que precisa ser voltado, mas não tem um tempo para acabar. Quando ele fecha um pacote como a análise corporal ou a chave mestra, aí tem começo, meio e fim. aham. A chave mestra você já vendeu para alguém, não? Vendi, eu já fiz ela. Faz tempo que eu não faço ela agora. Faz Uhum, bastante tempo, mas eu não. Eu vendi já e fiz, acho que deu 6 encontros. E eu vendi também a troca justa, entre aspas, a troca justa. Lá atrás eu fiz, acho que com 8 encontros. Mas eu não gostei muito da entrega da troca justa, fazendo com o cliente. Eu acho que pela estrutura, pela imersão, vale mais a pena vender o acompanhamento terapêutico para o cliente. Agora a aham, chave mestra foi bom. Chave mestra, começo, meio e fim, deu boa. Eu achei que deu uma parte legal. sim, interessante. E aí, parça, vamos lá, as, as questões das terapias, igual você falou, não tem,
prazo, né? Porque conforme o ritmo de cada pessoa, conforme o nível que a pessoa quer vasculhar, aprofundar, vai indo, vai conduzindo até o dia ela parar, desistir, ou chega um momento que fala, finalizou, fechou, ou ela, como que é? Quando é que ela para? Quando Ó, ela desiste, quando você conclui alguma coisa, ou quando ela já teve as acha que três coisas. Teve gente que desistiu, tem gente que começa, daí você começa a trabalhar com coisas mais. Começa a chegar na dor, ela para. Já teve esses clientes. Já teve cliente que realmente ele estava numa fase boa, aí eu não dei alta para ele, mas ele se deu alta. Ele falou, Igor, acho que eu já deu boa e tal, e eu vou parar. Eu falei, realmente faz sentido você parar, meu. Teve isso, e teve cliente que eu mesmo falei, ó, não vale a pena mais você continuar porque você não está fazendo o que precisa ser feito. ah, tá. Que E não eu, teve nenhum por você mesmo, você deu alta. que eu dei alta, não. Não. Entendi. E quando chegaria esse ponto de você dar alta? Estou perguntando mais para curiosidade mesmo, porque eu realmente não sou do mundo Eu terapêutico. também não sei, não. É uma pergunta, é uma resposta que eu não Vai, sei dizer, vai assim. falando, né? Porque se eu fizesse só terapia com o cliente, eu acho que chegaria um momento que eu falasse assim, ó, agora você consegue viver, tomar conta e boa. Só que eu percebo que nos meus encontros existe uma mentoria também. Então tem cliente que ele está evoluindo junto. Esse cliente evolui, ele sempre vai trazer coisas novas. Então eu vejo que é um acompanhamento que ele pode ter o resto da vida, desde que ele continue evoluindo. E desde que eu continue evoluindo também. Sim. Senão aí vira dependência emocional. Uhum. E como você cuida para não virar dependência emocional? Como que fica essa linha tênue? Cara, eu sou muito chato com os meus clientes, então eu sempre estou falando para eles fazerem as coisas e eu sempre puxo a orelha no sentido assim, ó, se você não estiver fazendo isso, é melhor você parar os atendimentos. Eu falo isso quando eu vejo que o cliente ele começa a não fazer, que ele está meio relapso, que ele está assim. Inclusive, agora, umas 2 semanas atrás, teve uma cliente que ela estava meio indecisa. Ah, e daí fazia terapia comigo, aí ia não sei na onde que tinha um cara vendo o futuro dela, e aí não sei o quê. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, você tem que decidir o que você quer. Ou você faz o acompanhamento terapêutico comigo, ou você faz esse, não sei o que que era tarô, tal, que ela fazia lá, faz com esse cara aí. O que você não pode é ficar atirando para todos os lados, e aí você não sabe o que você quer da tua vida. Falei, seja sincera comigo. Você quer continuar o atendimento? A gente continua. Se você não quer, é melhor você parar. Não, Igor. Daí ela mandou: não, Igor, entendi, faz sentido mesmo. É eu que tava meio assim. Eu quero levar a terapia mais a sério e tal. Aí, beleza. Mas sempre quando eu vejo que tá nesse momento, eu falo. Porque me incomoda também, parça. Eu me sinto incomodado. Porque gera Uhum. uma energia de passividade que eu não gosto. Quando é algo novo, quando é algo que o cliente me traz, que ele se envolve, cara, é excelente. Tem uma cliente mesmo que eu atendo ela faz 1 ano e meio, eu acho que eu atendo ela, só que ela faz um atendimento no mês. E o atendimento no mês dela é bom. Ela se envolve, ela tá sempre trazendo coisas novas, tá melhorando o relacionamento, ela já tem filho. Então você nota que ela aplica o conhecimento, depois ela vem e continua. Dá para ver isso. Agora, É. quando o cliente começa a remoer demais, a fazer isso, aí eu faço essa chamada com ele. Igual você falou, você passa as coisas para o cliente fazer. Peraí, você passa ferramentas que você tem, ou você cria uma tarefa, uma ação para ela, tipo uma ação de cerca-justo, uma ação Boa. específica para ela, ou como que você lida com isso? E, tipo, as ferramentas são, tipo, ele precisa fazer para que surta um efeito. Cara, tem as duas coisas que você falou aí. Tem ações de troca justa. Então, quando eu vejo que é alguma coisa que é mais pesado, eu falo para ele e falo, ó, isso aqui você tem que fazer. Sem isso daqui, não tem como. Tem ações como a CMT, ó, você precisa construir o teu cenário de vida. A gente conversa sobre o cenário de vida, tem áudio sobre o cenário de vida, tem toda a construção sobre o cenário de vida. Mas eu não vou fazer o cenário de vida com ele. Falo, você precisa fazer o teu cenário de vida. Depois a gente conversa sobre ele e ajusta o que precisa ser ajustado, mas você precisa fazer. Tem ações
de escutar algum tipo de material, tem ações de escrever carta. Então, depende. Lá no Corpo Explica a gente chamaria de ações de troca justa e ações de performance. Tem as duas coisas. E tem vezes que o cliente está ali só para desabafar. Que é aquela vez assim que o cara tá, cara, se eu não conversar com você, eu não tenho ninguém para conversar. Aí nesse tipo de material eu nem passo nada. Porque eu sei que ele não vai fazer. Uhum, Eu sei que, inclusive, eu fazia muito isso. Eu estabeleci uma régua para o cliente mais alta do que ele dava conta de fazer. Aí eu comecei a falar, mas isso é difícil de fazer na prática, tá? Você entender o nível que o cliente tá, o que que você pode falar para ele fazer, o que ele não faz. E como tem vários clientes diferentes, às vezes eu pego mais pesado com um, sem que eu deveria pegar pesado com ele. Então, entender sem limitar o cliente e entender o ponto dele é desafiador ainda. Porque se há um sim. dia que eu não estou bem, eu vou ser mais crítico. Talvez eu pegue mais Uhum, pesado. Isso acontece. Então, é uma parada que não é fácil de se fazer no sentido geral, assim. A terapia eu vejo que é algo bem exclusivo. Bem exclusivo. Não tem um negócio certinho. Aí vai depender do quanto eu tenho de conhecimento para poder, uhum, dependendo do que o cliente me traz, eu trazer algo para ele naquele momento que ele está passando. Que é diferente se eu fizesse, por exemplo, vou atender só mulheres solteiras que querem se casar e tal, tal. Aí beleza, aí você constrói lá um script e tal, é isso aqui e pronto. É mais fácil de ter um script quando é assim, que é o que eu falei dos encontros. Ah, vamos fazer análise corporal? Cara, de boa, análise corporal, você sabe o que tem que falar e tudo, e aí você pode trazer mais coisas, mas tem uma sequência a ser falada. entendi. O que você falou, exclusivo, ele é personalizado, né? Muito personalizado. Exato, exatamente. Uhum. E tipo, quais são os tipos de ferramentas que você usa atualmente, parceiro? Tipo assim, ó, um exemplo. Eu tenho Reiki, eu tenho mesa radiônica, eu tenho isso, aquilo, Tá. conforme a necessidade eu uso isso. Ó, eu, Eu dei eu, não- dois exemplos eu básicos. não uso mais coisas energéticas assim muito, eu tendo a não usar muito mais. Eu uso mais para mim. Então Uhum, eu uso para que eu esteja bem, para que eu aplique no cliente. Ferramentas que eu uso muito hoje são técnicas da CMT, então eu uso muito a abordagem da CMT, como o diálogo interno, autoimagem, tá? E exercícios que envolvem isso. A troca justa é uma das minhas bases também. Então, troca justa, CMT, Paulo Vieira também. O Paulo Vieira traz muitas construções que ele chama de rotineiros, então são alguns exercícios para mudar a tua mentalidade, para trabalhar diálogo interno, para trabalhar a postura. Aí ele fala muito sobre a comunicação ativa, a comunicação passiva. Então, isso tudo do Paulo Vieira eu uso muito. E o Joey Dispenza também, algumas técnicas do Joey. Você conhece o Joey, né? sim. Então, o Sim, Joey, sim, já ouvi falar. Nunca gosto, estudei nada. eu gosto muito dele com as práticas de meditações que ele traz. Então, eu indico muito práticas de meditações dele, inclusive eu tenho algumas aqui. De maneira geral, são essas, parça. Ah, e eu estou usando muito uma abordagem do corpo hoje. Então, são técnicas, essa última formação que eu fiz. Elas são técnicas para te ajudar na ansiedade, depressão, estresse, tudo que envolve o corpo. E aí são práticas corporais mesmo, movimentos corporais para liberar isso, para melhorar a comunicação corpo e mente. É de um cara chamado Victor Moreira. Cara, excelente. Ele é um terapeuta corporal, mas ele não fala de traço de caráter. Ele usa a autorregulação emocional. Então, são técnicas que ele usa como práticas mesmo do corpo. E aí, uma prática específica para ansiedade, uma prática específica para isso. E eu gosto muito de trabalhar o corpo. Então, eu busquei essa formação para integrar, juntar com o Corpo Explica. Aí fala de couraça muscular, fala de vibração do corpo, fala sobre sexualidade. Então, toda essa abordagem que o corpo somatiza, as técnicas ajudam a liberar isso. Muito boa. Inclusive, depois, se você quiser que a gente converse um pouco, tem algumas práticas que eu até sugiro que vocês façam. Vai ser bem útil. Legal, quero sim. Quero sim.
bem parça. E uma curiosidade, eu estou falando mais para você compartilhar como que é os seus atendimentos, mas quando você vai conversando com a pessoa e chega nos famosos abismos em camada, é duas perguntas em uma. Vou chegar nos abismos em camadas, né, nas dores existenciais das pessoas. Quando você chega nesse ponto, e como você conduz, como você leva adiante. E a outra pergunta, que ela é um pouco antes, é: você falou que gosta muito do conteúdo da troca justa, né? No caso da troca justa, você faz a observação, mesmo que indireta, dos seis elementos da troca justa, tudo aquilo que ele Legal. que, que conduz e conscientemente agora eu estou olhando para isso, agora eu estou conduzindo para isso, para os seis elementos, é junto as seis peças do quebra-cabeça, ou é mais, como que é? Boa. Ó, vou começar de trás para frente. Vou começar falando da troca justa assim das peças. As peças eu uso elas, mas eu não uso elas de maneira integrada. Depende muito do cliente. Quando eu vejo que o cliente está avançado, pronto para entender isso, eu falo das seis peças. Quando ele não está, eu uso a peça dor, desejo e envolvido. São as que eu mais uso. De maneira geral, eu uso essas três. Quando o cliente está Aham. mais pronto, aí eu uso tudo, aí integro elas. Eu usei pouco, tá? Assim, dessa abordagem de sentar e de construir, não foi um negócio que eu usei muito, não. Agora, dor, desejo envolvidos eu uso sempre. Isso aí é uma coisa que eu sempre busco como base. Agora, quando o cliente chega nisso, né? Como que eu faço a abordagem e tal? Como que é? Cara, quando ele traz alguma dor, depende muito do cliente. Ele, inclusive, para o atendimento. Ele não estava pronto para falar. Então, a gente tem que ter um nível, um feeling para saber como abordar aquilo e como trabalhar. Eu tive uma cliente, para você ter uma ideia, essa cliente é um exemplo bom para te dar. Ela me conheceu lá no Corpo Explica, ela fez a análise corporal comigo, ela estava grávida na época, agora ela está grávida do segundo filho já. E aí ela fez a análise corporal comigo, aí ela se interessou, quis fazer o acompanhamento. Aí ela fez o acompanhamento comigo, a gente chegou num ponto de dor existencial, onde ela tinha que falar dos ex dela e era um negócio que doía muito para ela, muito. Ela me contou as coisas numa sessão, depois ela ficou 4 meses sem fazer atendimento. Cara, 4 meses. E aí ela deu várias desculpas, né, tal, e não sei o quê. Ah, Igor, não posso agora. Aí ela voltou. Ela falou assim, Igor, eu não estava pronta para voltar ainda, mas eu pensei muito, refleti muito, agora eu estou pronto para dar os próximos passos. E eu venho fazendo o acompanhamento dela hoje, cara, ela evoluiu demais, demais. Então eu vejo que falar sobre determinados pontos que seriam o nosso abismo em camada é uma virada de chave para esses clientes. Se o cliente está pronto para falar isso, ele vai para um outro nível. Só que nem todo mundo está pronto para falar. Então, às E você vezes, não, tipo assim, você não conduz intencionalmente para isso. Você vai no, tipo assim, ó, você detectou, percebeu algo, ó, tem coisa aqui. Você vai lá e mexe ou você vai para eu, outra área? eu faço testes. Eu faço testes com ele e eu percebo se ele está disposto ou não. Por exemplo, a gente chegou num ponto que eu sei que é o que vai fazer ele para o próximo nível. Aí eu falo para ele, ó, você precisa fazer isso, isso e isso, e aí traz no próximo atendimento para a gente falar. Quando eu vejo que o cliente 2 ou 3 vezes não fez aquilo, eu sei que ele não está pronto para mexer. Entendi, E aí eu tento de outra forma. Então é assim, ó, o meu objetivo é chegar na dor existencial. Como terapeuta, eu quero chegar ali, eu não quero ficar enrolando o cliente. Eu, Igor, quero fazer isso. Aí eu vou por esse caminho. O cliente não conseguiu. Aí eu vou por outro caminho. Aí eu falo, ó, faça o cenário de vida, vamos falar sobre diálogo interno e tal. Aí tudo para chegar aqui. Aí o cliente enrolou. Aí eu vou, vamos trabalhar o corpo agora, então fazer isso tudo e tal. Se eu tento várias coisas e ele não faz, aí chega aquele momento que eu falo assim, ó, você não quer trabalhar esses pontos e é melhor a gente parar. Agora, entendi. todas as abordagens são para chegar nesse momento, nos padrões, tudo. Agora depende, tem cliente que vai bem com a abordagem do Corpo Explica, tem cliente que vai bem com a abordagem da CMT.
Tem cliente que é mais emocional, depende do cliente. Entendi. Legal. Tá certo. E aí, parça, e pra gente já dar um tempo para finalizar, que já vou comer o café, Bora. tem mais duas perguntas. Bom, mais duas questões aqui, mas fique à vontade para você falar o tempo que você achar necessário, tá? Ah, peraí. No caso dessa possível parceria nossa aqui que a gente está analisando, tudo era focado para aumentar a quantidade de atendimentos. No caso, ou seja, fazer toda uma estrutura para aumentar a quantidade, em outras palavras, lotar a sua agenda e, em lotando a agenda, colocar fila de espera e, em lotando essa agenda com fila de espera, vai aumentando os valores. Seria algo nessa engrenagem para o atendimento? Ou é outra ideia? O que você tem Parça, pensado? eu vejo que seria o que eu vejo como um maior potencial seria fazer grupos, seria a gente bolar grupos para entregar. Poderia sim ser os atendimentos também? Sim. Aí eu acho que é mais a gente sentar e conversar o que seria melhor para os dois. Fala assim, ó, será que não vamos focar nisso? Como é que seria isso? Qual o ganho seria nisso? Como é que funcionaria? Isso eu estou bem aberto, não tem uma questão de, porque antes eu tinha a pira de, eu vou lotar minha agenda. Hoje lotar minha agenda é eu atender um e o cliente me pagar R$ 1.000. Tá ótimo, minha agenda tá lotada. Não tem mais a pira de ficar atendendo muita gente, não. Eu quero mais ganhar mais dinheiro mesmo do que. Antes eu tinha, nossa, eu preciso mostrar que eu estou ocupado. Nossa, hoje eu quero mostrar que eu não estou ocupado. Eu quero mostrar que eu não quero ficar fazendo esse 1 milhão de Legal. coisas, não. Eu quero algo que seja rentável e que a gente possa crescer, que a gente ganhe dinheiro e que seja um jeito que a gente também tenha tempo livre para usufruir daquele dinheiro que a gente ganha. Senão não vale a pena ter uma agenda lotada por conta disso, entendeu? Entendi. Então, essa ideia de grupos, então, no caso, montar grupos para, por exemplo, dê alguns exemplos aqui de possíveis grupos que Tá, eu vou daria falar para os que já passaram pela minha ser cabeça. rentável. Grupo de análise corporal seria um, e aí só análise, não era chave mestra ainda. Junta tudo, faz a análise individual de cada um e entrega a devolutiva em grupo. Esse seria um possível entrega em grupo. Uhum, A pré-análise seria individual. Eu faço a pré-análise de cada um, mas a devolutiva eu entregaria em grupo. Outra coisa, a chave mestra, que seria um passo 2 dessa daí. Agora vamos, cada encontro, falar sobre um traço específico, para quem quiser dar o próximo passo. Aí seria uma outra opção. Outra opção seria a gente pegar a troca justa e entregar a troca justa. Em 8 encontros, 10 encontros, também seria uma opção. E também poderia ser em grupo. Aí a gente falaria sobre as peças. Falaria sobre, agora vamos falar sobre dor. O que que é a dor, tal? Seria uma mentoria de vida com os temas especificamente da troca justa. Outra ideia seriam pequenos workshops ou pequenas imersões com acompanhamento. Vamos falar sobre cenário de vida, vamos construir o cenário de vida juntos? Vamos falar sobre diálogo interno? Vamos falar sobre família? Vamos falar sobre masculino e feminino? Tudo isso são pequenos pontos que daria para a gente vender também e fazer esse acompanhamento. Então, isso tudo eu já pensei. As entregas chave mestra, devolutiva eu já entreguei. A parte da troca justa em grupo eu não entreguei ainda. Então não sei como seria. Aí são só ideias. Mas o que eu penso também é cada oportunidade dessa, cada entrega dessa, dar a oportunidade da pessoa fazer individual também, com um valor muito maior. Aí você pode vender também, e isso seria uma entrega que a gente também dividiria o valor. Ó, a pessoa optou por isso. Então a gente faz esse valor, aí você me ajuda com essa outra questão, estrutura, tudo que a gente falou. entendi. Aham, interessante, entendi. Tá, e a última pergunta, ela é uma pergunta reflexiva, não é para a resposta aqui. E ela não vem muito ao caso aparentemente, mas eu acho que ela é relevante. Até anotei porque a Kiele me fez essa pergunta e depois ela sugeriu trazer
para você também, para nós, né? A pergunta é o quanto você está disposto a ser chamado de estelionatário? Quanto você está disposto a ser chamado de ou considerado em se tratando de entregar produto de escala, assim, ter um produto escalável. Você compreendeu a essência da pergunta ou você Não, precisa não de um pouquinho? entendi a pergunta, parça. Não entendi. É, é, então, Hum. ah, tá. Não, é porque tem uma essência de um videozinho que a Julia, que a Kelly mandou lá no grupo, lá naquele grupo que eu criei lá pra gente, que ela fala assim, quanto você está disposto a ser considerado mal, ou alguma coisa assim, mas o estelionatário é o quê? Quando a gente olha para todas as condições de pessoas que ganharam muito dinheiro, ficaram milionários na internet, desde Pablo Marçal, o próprio Elton, a, o Protagon, né, como é Wendel o nome do Carvalho. Wendel Carvalho e tal, todos eles, em algum nível, alguém está chamando assim, em algum nível eles são considerados estelionatários, porque eles enganaram muita gente, ou muitas pessoas se sentem enganadas por eles, porque eles precisaram convencer as pessoas e elas deram dinheiro para ele e, obviamente, não tiveram resultado. A gente sabe que tem N fatores para isso, desde ganhos indiretos até é, coisas que elas não conseguem mexer, mas não estão dispostas, mas querem fingir e tal. Então, por causa de um ganho, ela escolheu não ter resultado. E aí, obviamente, vai te culpar. Aí, o quanto você está disposto a ser chamado de ou considerado um estelionatário para Entendi. ganhar Agora muito dinheiro entendi. na internet. Agora Quanto entendi. tempo não fez sentido? Fez sentido, sim. Eu acho que tem a ver com o fato de exposição mesmo, com o fato de necessidade de aprovação, com o fato de medo de não ser compreendido. Tem a ver com isso. Cara, ao meu ver, assim, esse é um ponto que a gente precisa esticar a corda. Porque a gente pode dar uma resposta rasa, entre aspas, rasa, que eu digo sem fazer. Pode falar, não, eu estou disposto, vamos lá e tal, mas só vai saber quando a corda esticar mesmo. Só vai saber quando o pau torar e a gente tiver com a pressão. Hoje eu posso te falar assim, eu cresci muito nesse ponto, só que sim, eu tenho que romper muitas coisas ainda, de falar o que eu realmente penso na internet. Eu não falei tudo que eu penso ainda. Não falei. Eu gostaria, estou me expondo muito mais hoje na internet. Estou gravando mais, estou me expondo mais, mas não chega nem perto das coisas que eu quero falar. Agora, não, é o que eu falei do atendimento individual. No atendimento individual e em grupo, eu consigo falar muito mais do que eu penso. Sem dúvida nenhuma, eu sou muito mais aberto. Tipo o quê? Tipo o quê, por exemplo? Dá um exemplo aí que você Cara, gostaria de falar falar, mas sobre a tá bom. ideia de masculino e feminino, falar sobre as construções um pouco mais amplas sobre Deus. Isso tudo eu não tenho coragem de falar abertamente ainda nas redes sociais. E eu não tenho coragem porque provavelmente eu serei incompreendido. Entendi. O videozinho lá tem, depois você assiste lá, o quanto você está disposto a ser odiado. É, que é justamente outra vertente dessa mesma ideia, de ser considerado ser odiado pelas pessoas, seja pelo seu resultado, seja pelo que você fala, seja pelo que você provocou nela, pelo incômodo que causou. Não, Quanto eu acho isso bom. E nessa questão de rede social, eu até me pergunto o seguinte: vale a pena, dependendo do lugar aonde você vai, da construção que você faz, causar esse tipo de indignação? A minha pergunta é essa, pelo tipo de do produto que eu que é o vou valer a vender. pena? Bom, valer a pena é útil para vir clientes nesse sentido, ou eu Ah, estaria só fazendo para chamar a atenção mesmo de uma maneira? Porque uma coisa vou lá na internet falar o que eu penso e tal. Mas qual que é o intuito de você fazer isso? Ah, não, eu estou indignado com a vida. a pergunta base é: põe dinheiro no meu bolso? É isso que eu estou falando. Se você falar, se a gente chegar e falar assim, cara, se você fizer isso vai dar boa. Aí eu testo.
Ué, aí eu vou Bem, fazer. não, essa é uma pergunta reflexiva mesmo, parça. Eram essas duas últimas perguntas. Você tem mais alguma coisa para considerar? Não, esses eram os pontos, Além? parça. Eu acho que as suas perguntas também fizeram falar tudo que eu gostaria de falar, então eu acho que falei tudo. Sim. Ainda tem outros assuntos, por exemplo, daquela listinha que você tinha proposto para a gente conversar, de outras áreas de atuação e tal, mas a gente vai para outro encontro. Beleza? Valeu, Parça, parça. tamo junto. Depois eu subo lá e mando o link no grupo. Por favor. Valeu, um Valeu, abraço. parça. Tamo junto. É nóis.